Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno que fez o céu e a terra e o mar, e o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 57, Bíblia, nova tradução, na linguagem de hoje. O contexto da palavra é: José interpreta o sonho de Faraó. Versículo 1. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Versículo 2. De repente saíram do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capinho da beira do rio Nilo. Versículo 3. Logo em seguida saíram do rio Nilo outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas bonitas na beira do rio Nilo. Versículo 4. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Aí o rei Faraó acordou. E essas vacas feias e magras teve uma boca bem grande, porque para engolir essas 7 vacas gordas. Mas isso é uma comparação. Versículo 5. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saía de um mesmo pé de trigo. Às vezes pode ser até um pé de milho, mas tinha o nome de trigo. E elas eram boas, cheias de grão. Versículo 6. Depois saíram 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente do deserto. Versículo 7. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. Versículo 8. De manhã ele estava muito preocupado. Por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou o seu sonho, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Versículo 9. Então o chefe do copeiro disse ao rei Faraó: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Versículo 10. Um dia o senhor Faraó ficou com raiva de mim e do chefe do padeiro e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Versículo 11. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Cada sonho queria dizer uma coisa só.
Versículo 12. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos esse moço o nosso sonho e ele explicou o que queria dizer. Versículo 13. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Versículo 14. Então o rei Faraó mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele saiu da cadeia, José saiu da cadeia e ele rapou a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei Faraó. Versículo 15. Então o rei Faraó disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. E ouvi dizer que você é capaz de explicar o sonho. Versículo 16. Isso, José respondeu: isso não depende de mim. Respondeu José: e Deus eterno é quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, o rei Faraó. Versículo 17. Aí o rei Faraó diz: preste atenção. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. Versículo 18. De repente, saíram do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio Nilo. Versículo 19. Depois saíram do rio Nilo outras 7 vacas, mas esta era feia e magra. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vaca tão feia como aquelas vacas magras. Versículo 20. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas, as vacas bonitas e gordas. Versículo 21. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei do sonho. Versículo 22. Depois tive outro sonho. Eu sonhei, eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grão, as quais saía de um mesmo pé de trigo. Versículo 23. Depois saíram 7 espigas secas, queimadas pelo vento, quente do deserto. Versículo 24. E elas engoliram as 7 espigas cheias, boas. E eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Versículo 25. Então José disse ao rei: os 2 sonhos quer dizer a mesma coisa. Por meio dele, Deus eterno está dizendo ao Senhor Faraó o que ele vai fazer. Versículo 26.
As 7 vacas bonitas são 7 anos. E as 7 espigas boas também são os 2 sonhos, quero dizer uma só coisa. Uma coisa só. Versículo 27. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio Nilo, depois das bonitas, e também as 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. Versículo 28. Exatamente como eu disse, Deus Eterno mostrou ao Senhor Faraó, o rei, o que ele vai fazer. Versículo 29. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Versículo 30. Depois virão 7 anos de fome. Versículo 31. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muitos alimentos no Egito. Versículo 32. A repetição do sonho quer dizer que Deus Eterno resolveu fazer isso e vai fazer logo. Versículo 33. José continuou: portanto, será bom que o Senhor, o rei Faraó, escolha um homem inteligente, sábio e põe para dirigir o país. Versículo 34. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Versículo 35. Durante os anos bons que estão chegando, esse homem ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazém na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor Faraó. Versículo 36. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. Versículo 37. O conselho de José agradou o rei Faraó e aos seus funcionários. Eles ficaram muito satisfeitos. Versículo 38. Aí o rei, ele diz: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus Eterno. Versículo 39. Depois virou-se para José e disse: Deus Eterno, ele mostrou tudo isso. Assim está claro que não há ninguém que tem mais capacidade e sabedoria do que você, José. Não tem. Versículo 40. Você, José, vai ficar encarregado do meu palácio. Todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, José, pois sou o rei Faraó.
Versículo 41. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito, José. Você vai ser o governador de todo o Egito. Viu, José? Versículo 42. Então o rei Faraó tirou do seu dedo, o seu anel e o sinete e colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupa de linho fino e pôs corrente de ouro no pescoço de José. Versículo 43. Depois fez com que José subisse no carro reservado para o maior autoridade do Egito, depois do rei Faraó, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abra o caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Versículo 44. O rei disse a José: eu sou o rei Faraó, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Viu, José? Versículo 45. O rei Faraó pôs em José o nome de Zafernate Paneia, e ele deu como esposa Senate, filha de Potifera, que era o sacerdote da cidade de Heliópolis. Versículo 46. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei Faraó, viajou por todo o país do Egito. Versículo 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. Versículo 48. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazém na cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. Versículo 49. José juntou tanto mantimento que desistiu de pensar, pois não dava mais parência Vou voltar ao versículo 49 aqui. José juntou tanto mantimento que desistiu de pensar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Versículo 50. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Versículo 51. Pôs no primeiro nome de Manassés e explicou assim: Deus eterno me fez esquecer todos os meus sofrimentos, toda a família do meu pai. Versículo 52. No segundo filho, ele pôs o nome de Efraim e diz: Deus eterno me deu filho no país onde tem sofrido. Versículo 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. Versículo 54. Como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome nos outros países. O povo passava fome, mas em
todo o Egito havia o que comer. Versículo 55. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei Faraó. E o rei Faraó, ele disse: vão falar com José, e faça o que ele disser. Versículo 56. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Versículo 57 para terminar. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 57, Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, para terminar. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o outro próximo vídeo, assim se o Senhor Deus eterno nos permitir.